No Senado, a semana é de trabalho intenso. Os senadores vão interromper um pouco a campanha eleitoral nos municípios em que há segundo turno para fazer um esforço concentrado e votar matérias que estão paradas na casa. Essa, pelo menos, é a promessa. Os líderes entraram em acordo para colocar essas votações em dia. O Senado tem sessão de votação marcada para amanhã, mas a pauta do dia já vai começar trancada. É que os senadores precisam analisar primeiro a medida provisória 735, que faz alterações nas leis do setor elétrico. A MP foi editada por Michel Temer em junho, quando ainda era interino. Entre as modificações, o texto facilita as privatizações de empresas elétricas. A medida tem que ser analisada antes de o plenário passar para outros assuntos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, quer priorizar os projetos econômicos nesta semana. Ele pensa, por exemplo, em colocar em pauta um tema que ainda está em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos e trata da securitização. O projeto de autoria de José Serra permite que a União, os estados e os municípios vendam no mercado financeiro dívidas que têm para receber de contribuintes. A expectativa do governo federal é que 65 bilhões de reais sejam arrecadados com a medida. Mas o texto diz que os governos só vão poder usar 30% dessa receita. Os outros 70% têm que ser usados para pagar dívida pública e para aporte em fundos de previdência. O texto já esteve em debate no plenário no mês passado, mas causou tanta divisão entre os senadores que voltou à Comissão Econômica para ajustes. E uma das discussões fortes entre os senadores nessa disputa aí sobre a securitização, que é a possibilidade de os governos venderem dívidas que estão para receber, claro, vendendo mais barato, era justamente essa. Então, o governador ou o prefeito vai vender essas dívidas, que seriam recebidas daqui a 10, 15 anos, pega o dinheiro todo agora e os próximos prefeitos ou governadores que vierem não vão receber nada. Tá precisando de dinheiro, tem que sair dinheiro de algum lugar, não é mesmo? Agora, as precatórias que eles devem, ninguém fala nada, né? Essa demora a pagar. Isso deixa quieto. Isso deixa quieto, né? Então, ele tem que arrumar dinheiro, né? Ele não tem jeito alguma. Agora, porque se não conseguirem fazer isso, né? Vai ser tributo, vai aumento de impostos. Aumento de impostos e aquela velha questão que eu sempre falo, que isso até é chato, né? Nunca nós pensamos o que é essa dívida e renegociar e remanejar essa dívida, né? A gente trabalha sempre nessa questão de pagar a dívida, pagar a dívida, pagar a dívida, que às vezes ela muitas vezes se torna impagável, né? Com uma taxa de juros alta, que agora pode dar indicadores de que pode descer, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a situação principalmente de não querer combater a dívida. Aqui, né, a situação de 65 bilhões, que é a estimativa, apenas 30%... É 1,5 trilhão que ele tem que receber, né? É 1,5 trilhão que, né, que ele tem que receber e vai só 60, né? Isso, exatamente. E aí, desses 65, só 30% para investimento. E o que a gente precisa é girar a economia para poder ter investimento, para poder ter receita tributária, para poder ter mais capacidade de investimento e atendimento, né? Então, nós estamos priorizando uma situação de uma dívida que ainda é pesada para o povo brasileiro e que nós vamos pagar caro por isso ainda por algum tempo. Agora, você sempre fala realmente sobre isso, William, de renegociar a dívida, de o Brasil chamar os credores e apresentar uma proposta, mas tenho a impressão de que não é uma coisa que deve ser fácil. Não, não é nada fácil. Desculpa. Porque senão alguém já teria feito. Não, não é nada fácil, né? Já alguém poderia ter feito, mas depende de uma situação, de uma organização melhor. E se é difícil negociar por esse lado, vamos negociar outras áreas, vamos pensar outras questões. Uma reforma tributária adequada, né? Que daí vai trabalhar melhor. Vamos tributar as questões de lucros e dividendos, né? Porque muitas vezes as pessoas tem o Prolabore, que recolhe os impostos devido ao Prolabore, mas só que depois tem a retirada de lucros que não é tributada. Tem outra situação, a tributação sobre herança, repatriação de valores que foram emitidos de forma ilegal do país. Só isso já daria uma bela de uma ajuda. Não precisa só focar então na dívida. Vamos pensar outras alternativas e que vai trabalhar principalmente a situação de acordo com a renda. Não é que eu discordo dele, não, né? Mas é complicado realmente, né? Porque isso sempre foi falado, pode ver que nunca, né? Você consegue, a dívida está ali, tá certo? Então, alguém fez essa dívida. Então, eu também sou a favor de você ter outras medidas que você possa estar abatendo essa dívida, por isso que você tem que gastar menos do que aquilo que você recebe, para que, né? Porque aí você vai abatendo essa dívida, vai acabando com ela. Você tem, né? Como acabou, você não acabou o FMI, não acabou pagando, né?
tá certo? Então, acho que tem que realmente tomar outras medidas. Aí sim, essa famosa reforma tributária, Que não é? também não sai do Que papel não nunca. sai do papel, Não, não não é? desanda. Não é? Outras medidas, igual ele falou, repatriar os dinheiros. Isso sim, eu sou bastante a favor, mas ter vontade política, né? Tem que ter vontade política para resolver isso Vai aí. mais de vontade política, a questão da reforma política, né? Que, que também vai discutir muito isso daí. Então, essa reforma política ela vai mexer com tudo, né? Nós estamos num momento de reforma. É aquela questão, vamos fechar a casa para poder reformar a casa. E Então, arrumar. a reforma previdenciária, trabalhista, política, econômica. Então, a gente está num processo de reforma completo. A questão é verificar o quanto, de fato, a população vai sofrer com isso. Que vai demandar sacrifícios? Vai demandar sacrifícios. E, principalmente, mudança de comportamental da sociedade brasileira para entender que nós estamos num outro processo, em um outro momento, e que algumas mudanças do tradicionalismo têm que ser alterado para poder ter uma melhora e adequação a uma economia globalizada que é inexorável, que ela já acontece e precisa ser atendida em algumas situações. E falando nisso, William Laureano, sobre essa economia globalizada que acaba impulsionando mudanças na sociedade, né, em países diversos. No Brasil, isso tende a acontecer também, mesmo que não seja algo que parta da classe política espontaneamente, mas em algum momento mudanças terão que ser feitas profundamente para que o país se sustente, né? Inclusive essa medida, né, e mais as privatizações que vão ser feitas, as concessões vai fazer para poder, né, aí são mudanças que vão ter para poder resolver essa questão desse rombo que nós temos nas contas, né? Quer dizer, as contas públicas já estão com esse rombo aí. Isso aí precisa ser resolvido, né? Então, eu acho que se isso aí não acontecer, não for aprovado e não conseguir esse dinheiro, é tributo. Aí aumenta o tributo, não tem jeito. Aí vem aí né, aquela que está lá escondidinha lá, aguardando aí, né? Então, eu acho que é muito complicado. Todo mundo nega, mas Mas na ela tá falta lá. de opção Não é a tem carta jeito. na manga. É.